Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O tradicional PF vem pesando no bolso dos brasileiros. Um dos mais populares pratos consumidos no país subiu 23% em um ano. Esse é mais um reflexo do aumento da inflação que atinge os alimentos no país. A Érica trabalha como propagandista e recebe R$ 50 por dia de vale-refeição. Hoje ela tenta de tudo para economizar e assim fazer o benefício durar até o fim do mês. Mas está difícil. No almoço dá geralmente uns 40 e poucos reais. Aí se eu tomo café na rua já dá mais de 60, né? Se precisar comer alguma coisinha a mais, já não vai dar, por exemplo, dura menos ainda. Nossa, dura menos ainda. E se você chega no final de semana e você janta fora, aí que não dá mesmo, né? O que você tem feito para tentar levar ele até o final do mês? Não, então, agora eu tô tentando me policiar. Eu tô cortando um pouco esses jantares de final de semana, né? Tem alguns mercados também que acabam aceitando o ticket, refeição mesmo. Tô cortando isso também para ver se ele dura até o final do mês. Entre maio do ano passado e abril de 2022, o preço médio dos produtos que compõem o prato feito acumula alta de mais de 23%. Já o índice de preços ao consumidor mercado, o IPCM do mesmo instituto, subiu 10,37% no mesmo período. E o IPCA 15, inflação medida pelo IBGE, é de 12,3% até abril. O Alex é gerente de um restaurante na Zona Sul de São Paulo e constata o peso da inflação na ausência de muitos clientes que não têm voltado ao estabelecimento para almoçar. Hoje a gente vende aí uns 10, 12% abaixo do que era antigamente. Realmente o povo não tem dinheiro, tá tudo muito difícil, tudo muito caro e o dinheiro na verdade virou plástico, cartão. Foi todo mundo pro cartão, então a pessoa passa cartão em cima de cartão. Hoje em dia, basicamente, é isso. E para não perder a clientela, os donos de restaurantes também estão se adaptando. Cortes nobres de carnes estão diminuindo aqui do buffet. Um outro vilão também está bem reduzido, o tomate. Tudo, né, acabou subindo e nós fomos, assim, diversificando, né, de um modo que sempre visando os nossos clientes, decorações, molhos, que pudéssemos estar deixando os nossos clientes mais satisfeitos. A inflação do prato feito leva em conta a variação de 10 itens: arroz, feijão carioca, feijão preto, alface, batata inglesa, cebola, tomate, frango em pedaços, ovos e carnes bovinas. A maior alta foi a do tomate, que mais que dobrou de preço no período. Segundo os economistas, a guerra seguida da pandemia contribuiu para a alta da inflação, que atinge não só o Brasil, mas boa parte do mundo. A Ucrânia, ela tinha a produção de soja em 16%, praticamente da produção mundial, e 13% da produção de milho. A Rússia tinha a sua produção de trigo. Elas impactam diretamente na formação do preço das proteínas animais, porque é a base da ração, né? Então, tanto para frangos como para suínos e para bovinos, se usa isso muito como base, né? Com a guerra da Ucrânia, o que você fez? Você restringiu, praticamente você tirou 16% da oferta de soja, 13% da oferta de milho, mais a questão dos 13% de combustível, você vai tirando essa questão da oferta num mercado que já estava estrangulado. A alta dos preços reduz o poder de compra. O vinho australiano está no Brasil há um mês e ele já sentiu o peso da inflação nacional. Eu não sei como brasileiros podem como pagar por todas as coisas, almoçar, porque salários no Brasil não é muito alto. Eu ganho dólares australianos, não é bem alto, mas eu ganho dólares australianos, eu senti isso muito preço, muito caro, né? Você já ouviu falar em aluguel de celular? É isso mesmo, o serviço já existe há algum tempo aqui no Brasil, mas ainda gera dúvidas aos consumidores, principalmente sobre o que vale mais a pena, comprar ou alugar um aparelho. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite.
Hoje em dia dá para alugar quase tudo e há alguns anos o celular também entrou na jogada. Um serviço que vem se popularizando entre os brasileiros, segundo o CEO de uma das empresas pioneiras no segmento aqui no país. Mas ao invés de aluguel, ele prefere o termo assinatura. O aluguel, ele culturalmente, ele acaba remetendo a coisas que são temporárias, enquanto a assinatura, apesar de ela ser uma coisa que tem a flexibilidade, né, de você poder estar assinando hoje, se você cansar, não está assinando mais amanhã, ou você está assinando uma coisa hoje, amanhã você troca, você está assinando outra, né? Ela está com você o tempo inteiro. A empresa fundada pelo Cadu tem atualmente cerca de 6 mil assinantes, mas ele conta que há aproximadamente 500 mil pessoas registradas na startup, ou seja, pessoas interessadas em contratar o serviço. E segundo ele, a expectativa da empresa é de chegar a cerca de 30 mil assinaturas até o final deste ano. Esses números demonstram o crescimento desse mercado no Brasil. Como a nossa base de clientes cresce muito rápido, acaba que a gente sempre tem que comprar celular, né? A gente sempre está comprando mais celular do que a gente tem no nosso estoque. Então, a gente tem como maioria os novos. Mas a gente também trabalha com os seminovos, né? Que são os celulares que eles retornam, eles passam por um processo bem rigoroso de controle de qualidade para atestar ali a qualidade tanto funcional quanto estética. Além da formatação do celular, que garante a segurança dos dados de quem utilizou o aparelho anteriormente. Nós temos muita diligência com isso, né? Então, a gente sempre que um celular vai ser retornado para nós, a gente orienta os consumidores a já formatarem ele em casa, né? Porque, cara, é aquela coisa, você não precisa nem preocupar se eu vou formatar ou não. Você mesmo já formata. De qualquer forma, todos os celulares que chegam para nós são formatados e eles não têm nenhum tipo de dado de nenhum consumidor, né? É como se esse celular estivesse chegando da fábrica. Ele está com a memória perfeitamente limpa, sem nenhum tipo de dado de consumidor. E quem é esse consumidor? O CEO conta que são pessoas que buscam estar sempre com um celular novo e moderno, que é o caso do Matheus, que costuma trocar de aparelho todos os anos. Na hora que eu ia vender, além da dificuldade de ter que buscar alguém para vender e tudo mais, eu senti uma desvalorização muito grande. Ele explica que pagava cerca de R$7 mil em um celular novo, mas vendia por 5. Então perdia 2 e ficava com um gasto de aproximadamente 5 mil por ano para ter sempre um celular novinho. Mas hoje paga R$ 2.500 pela assinatura anual. Ou melhor, pouco mais de R$ 200 por mês. Se a pessoa vai trocar todo ano ou a cada 2 anos, eu acho que vale muito a pena, sabe? Acho que é muita comodidade, também igual essa questão da desvalorização também na hora de comprar. Então eu recomendo, sempre recomendo sim. Foi a melhor maneira que ele encontrou para ter o celular que deseja, com todas as configurações que precisa e com cobertura para roubo e furto. Já em caso de acidente... Então o que a gente faz é enviar o celular reserva para a pessoa e receber esse celular para dar a manutenção nele. E aí a gente vai fazer a manutenção no menor custo possível para não onerar esse consumidor. Mas este especialista alerta que o aluguel não é tão vantajoso para todo o consumidor. Para aquelas pessoas, como a grande maioria da população, que compra um aparelho e fica com ele durante 2, 3, 4 anos, o aluguel não é vantajoso. Ele só é vantajoso para a pessoa física quando os períodos são curtos. Como para quem precisa de um aparelho específico para realizar uma viagem ao exterior, por exemplo. Agora, quem troca com muita frequência, realmente é possível, fazendo a conta, o aluguel se torne mais vantajoso e é possível que, pela vantagem de poder trocar se ele for avariado, então você já iria trocar de qualquer forma no prazo curto. E além disso, se ele for avariado naquele período, também você vai ter uma troca gratuita, realmente pode valer a pena. Mas antes de buscar por um serviço como esse, ele recomenda. Todos nós devemos fazer um planejamento financeiro. O bom momento para fazer o planejamento financeiro é no final de um ano, início do outro, porque está todo mundo pensando nisso.
mas a qualquer momento você pode fazer esse planejamento. E o que você precisa ver são todas as suas receitas e todas as suas despesas, inclusive as eventuais. Colocar isso numa planilha de tal forma que sempre os seus custos caibam na sua receita. E como o aluguel de celular ainda é considerado uma prática nova, o especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta que antes de fazer uma assinatura, é importante pesquisar a reputação da empresa na internet, bem como seus níveis de segurança. E também estar atento às cláusulas do contrato, para ver quais são as suas responsabilidades, quais são os ônus e os riscos que você pode enfrentar ali dentro dessa relação contratual que vai perdurar por um tempo com esse fornecedor. E se estiver tudo certo, a conta fechar e a economia ainda falar mais alto, aí sim o resultado vai ser este. Só alegria, melhor coisa que eu fiz, certeza. E olha só, a resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil entrou em vigor no início do mês. A prática se popularizou entre os brasileiros após o início do isolamento social. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. Eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país. Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser
triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. O Museu do Instituto Biológico de São Paulo reabriu há poucos dias uma de suas exposições mais populares, o Planeta Inseto. É uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a vida desses bichos que representam mais da metade da vida no planeta. Muita gente tem medo de barata. Uns evitam chegar perto. Pegar então, nem pensar. Já a Sara, estar com uma barata gigante nas mãos é uma diversão. Ela pensou até em adotar uma. E é mais legal ter o peixe ou você teria essa barata aí? Eu teria barata. Pelo jeito, a menina vai seguir os passos da mãe, que é bióloga. Aprende a respeitar os animais, a amar, cuidar. Não importa que seja um inseto, todos têm um valor na cadeia biológica, então todos eles têm um valor. Então ela está aprendendo, né? Não sei se vai ser bióloga também, mas já é apaixonada pelos bichinhos. Bom, esse aqui é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele se parece, né, com um galho de árvore. Ele tem essa aparência justamente para tentar despistar os predadores. Ele consegue ficar muito tempo sem se mexer, preso num galho de árvore. A exposição mostra a importância desses bichos e o universo particular deles. Ela retrata de forma interativa os diversos aspectos sobre insetos, sensibilizando o público para a importância deles na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Maria do Carmo trouxe os dois afiliados para mostrar que nem todos os insetos são perigosos. Justamente isso, para a gente perder o medo e para a gente conhecer eles melhor e para a gente interagir com todos eles, né? Isso é muito positivo. Você já parou para pensar que antes de chegar nesse formato aqui, esse tecido passou por aqui? Essas lagartas aqui, trabalhando, comendo aqui a folha de amora? Pois é. Depois de todo esse processo, que elas comem essa folha aqui, elas viram esse casulo. E daqui sai esse tecido. Então, o famoso bicho da seda está aqui. Aqui, o visitante também pode conhecer o som de cada animal. A ideia da exposição, inicialmente, é desmistificar os insetos para o público, né? Então, mostrar que os insetos são importantes, que vão desde as abelhas que podem fazer a polinização das flores e são importantes na produção de alimentos para o ser humano, né? E até para fazer a parte de decomposição de matéria orgânica, como as baratas, os besouros também fazem isso, os cupins também são responsáveis, por exemplo, para degradar matéria orgânica vegetal, árvores que estão nas florestas, e aí são pragas para a gente. Então, é mostrar todo o universo dos insetos para o público. Maria, aquele preconceito contra os insetos, ainda muita gente tem? Sim, o pessoal às vezes adquire um medinho ou um preconceito de insetos porque lembra sempre dos insetos que são, vamos dizer, são considerados pragas ou podem causar algum mal para a gente, né? Mas também acabam esquecendo, generalizando, na verdade, isso para os insetos, para os outros insetos. Então, a nossa ideia é mostrar aquela parte dos insetos que fazem mal, é só uma pequena parte em relação aos insetos que são benéficos tanto para a natureza quanto para o ser humano. E quem quiser pode até participar de uma corrida de baratas. A vencedora desta aqui dispensou o prêmio. Porque eu não gosto de barata. E se você ficou curioso sobre o mundo dos insetos, a exposição abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo site planetainseto.com.br. E veja a seguir. Para combater assaltos, o Sindicato dos Motoboys de São Paulo pede que empresas troquem mochila por baú e ainda a inflação do casamento. Fazer festa agora pode custar até o dobro de antes da pandemia. Nós voltamos em instantes. Até já! O
Sindicato de Motoboys de São Paulo pede que empresas de entregas por aplicativos troquem mochila por baú. Segundo a entidade, a medida ajudaria a combater os assaltos praticados pelos falsos entregadores. Robson trabalha como motoboy há 25 anos. Antigamente, ele fazia entregas de documentos, peças de carro e cosméticos. Hoje, por causa da facilidade dos aplicativos de entrega de comida, ele trocou o baú pela famosa bag. Ele é cadastrado em 3 plataformas. Robson é mais um trabalhador que está sofrendo com os ataques dos falsos entregadores. Criminosos que usam motos e as mochilas de entregadores para praticar assaltos. Eles pegam, compram uma mochila, ou eles roubam até, às vezes eles roubam a moto sua e a sua mochila e anda com ela. E com o baú vai ser a mesma coisa, ele rouba a moto do motoqueiro, aí tá lá o cadastro do motoqueiro, ele faz um monte de crime com o seu cadastro, no seu baú, e você vai pagar depois, porque até você justificar que não foi você que cometeu, né? O motoqueiro, o ladrão rouba a sua moto com seu cadastro no baú e faz toda aquela ronda, né? E depois você vai assumir. Desde o começo de abril, as polícias civil e militar realizam operações para combater essa modalidade criminosa. A ordem foi dada pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, depois que um jovem de 20 anos morreu em um assalto na zona sul da capital paulista. Na ocasião, um homem disfarçado de entregador por aplicativo atirou 4 vezes contra o rapaz para roubar o celular da namorada da vítima. O número de entregadores por aplicativo cresceu durante a pandemia. Muitos trabalhadores perderam os empregos e migraram para essa área. Mas, segundo o Sindicato dos Motofretistas, esse aumento trouxe um problema: a irregularidade na profissão. Uma categoria que está em evidências, que veio crescendo muito aí, e veio crescendo de uma forma desordenada, com a precarização, entendeu? Desses aplicativos que vem precarizando a nossa categoria e aceitando, contratando sem critério algum, aceitando todo tipo de gente dentro da plataforma eletrônica, e aí ocasionou esse fator que está aí hoje, batendo na porta da sociedade brasileira. E é fácil conseguir uma bag como essa. Em lojas especializadas do centro de São Paulo, elas são vendidas por menos de R$200 e não precisa de comprovação de trabalho em aplicativos de entregas. Diferente dos motofretistas, que além do baú, precisam fazer até curso. E o sindicato afirma que essas mochilas também podem causar acidentes. A questão da bag, que hoje já é proibida, né, pela uma questão de segurança no trânsito, por exemplo, o menino com a bag daquela, vamos supor, uma melancia de 15 quilos, na hora que ele for fazer uma manobra, fica solta a carga dentro da bag, ele pode enroscar no retrovisor e vir se acidentar. E a questão também da saúde desse trabalhador. Caso do peso nas costas, né, em cima da coluna, futuramente pode gerar até uma hérnia de disco ou um desvio na coluna desse trabalhador. Nós procuramos a associação responsável pelas empresas de tecnologia que representa os aplicativos de entrega. Em nota, eles disseram que a natureza da atividade de entregas por aplicativos é privada e como os serviços de entrega devem respeitar as regras de trânsito, é importante diferenciar os entregadores de aplicativos que não se enquadram na atividade de motofrete, cuja legislação foi criada antes do surgimento do delivery no Brasil. A lei exige que os aplicativos exijam isso do trabalhador, né, que esteja 100% regulamentado. Mas o aplicativo, por não cumprir nenhuma norma, né, nenhuma lei, nem trabalhista, nem a lei de trânsito que tem na cidade de São Paulo, eles contratam de qualquer jeito e colocam esses meninos aí à mercê aí da própria sorte. Mas para o motoboy que está diretamente na rua, as medidas deveriam ir além da fiscalização das bags. Ele acredita que isso vai apenas gerar gastos para o trabalhador. A empresa que vende baú vai arrecadar, o Estado vai ficar multando quem não tiver em dia, com o baú tudo certinho, os ladrões vão continuar agindo. Que nem antigamente, eles vão parar a polícia só vai parar motoboy que está com tudo em dia para ver documento e multar se não tiver algum probleminha.
E olha só que bacana, uma médica de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recém-formada, deixou a vida de classe média alta no Brasil para ir para a África. É isso mesmo, ela está ajudando crianças em situação de extrema pobreza e desnutrição. Isabelle Carolina tem 27 anos. Formada em medicina, decidiu trabalhar como voluntária na África, num país chamado Benin. Depois de 3 experiências de 1 mês cada nos períodos de férias da faculdade, decidiu agora ficar 1 ano ajudando num orfanato que atende 36 crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos. Eu trabalho com palestras, com educação sexual, com palestras com a questão para as mães da amamentação, com palestras que previnem também problemas que elas possam vir a ter por carregar muito peso. Mas as crianças, elas são nosso foco, porque é uma maneira mais fácil de você atingir o coração. Isabelle lida com problemas crônicos como malária, desnutrição, falta de água e ainda precisa conviver com o preconceito de ser mulher, jovem e branca. Porque uma cultura tradicional, tribal, ela valoriza muito os anciãos, as pessoas mais velhas. Então é muito difícil a gente entrar. Então é com muita humildade, eles precisam ver que eu deixei tudo para trás, o meu país, a minha vida lá. Estou aqui por eles. Quando eles acreditam nisso, eles conseguem ouvir um pouquinho mais a gente. Apesar de estar a cerca de 50 quilômetros de um conflito civil envolvendo maioria muçulmana, Isabelle afirma que não tem medo e vai ficar como voluntária pelo menos 1 ano no oeste da África. O principal desafio da médica é combater a desnutrição infantil. Nós oferecemos alimentação para elas. Geralmente, aqui se faz uma refeição ao dia. Então, elas estão acostumadas com essa realidade. Pode ser estranho para nós no Brasil, mas é um costume local. Tanto pais que não têm condições, eles vêm aqui, pedem, falam, olha, eu não tenho nem para mim. Por favor, deixe meu filho comer aí. São 3 voluntárias, uma do Canadá, Alemanha e a Isabelle do Brasil. Elas trabalham nas áreas escolar, de saúde, espiritual e emocional. Então, a gente ensina eles a entenderem como se tratar uns aos outros, porque nós encontramos uma realidade de muita agressão aqui física, os pais com relação aos filhos, e também a maneira do ensino escolar é assim. Então, da mesma maneira que era no Brasil nos anos 70, ali que usava palmatória, aqui ainda é utilizado, ainda as crianças quando vão na escola, os professores usam da violência física para ensinar. Então, uma realidade bem presente que a gente convive. Então, quando a gente vê 2 crianças brincando, com certeza, se elas brigarem, elas vão se tapear, elas vão entrar em vias de fato. Então, a gente tenta ensinar como você conversar, falar, expressar suas emoções sem ser dessa maneira violenta. Uma experiência enriquecedora e um exemplo de cidadania, doação de tempo, dinheiro e atenção ao próximo. E no mês das noivas, olha só, casar está 30% mais caro que antes da pandemia. A inflação sobre a maioria dos itens da festa pressiona os preços. Mas, mesmo assim, o que não falta é gente querendo casar. A previsão de casamentos para 2022 é quase 50% maior que o normal. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Duas décadas de união, 3 filhos já crescidos e, enfim, o tão sonhado casamento. A gente não casou, né, assim, como diz o figurino, né, casamos só no civil, assim, agora eu quero casar com tudo que eu tenho direito. A festa estava marcada para 2020, mas veio a pandemia e a celebração foi adiada para 2021. Só que, mais uma vez... Dava para fazer de novo, também não conseguimos fazer, né? E agora, acho que agora vai, né? 2022 tem que ir. Mas depois de todo esse tempo, os preços mudaram. Foi um pequeno reajuste e
tá tudo tranquilo, né? A gente sabe que da pandemia, o que aconteceu, então a gente tem que, de acordo ali, a gente vai se ajustando, mas deu tudo certo, graças a Deus, mas teve sim um aumentinho, sim. Fazer uma festa hoje pode ficar até 30% a mais do que antes da pandemia. Afinal, tudo ficou mais caro, principalmente a alimentação e a decoração. As flores naturais, por exemplo, tiveram alta de 400%. E esse aumento, segundo o Mário, que é proprietário de um espaço para eventos em São Paulo, tem explicação. Hoje só quem tem flor é quem tem estufa. Quem tem estufa está com preço muito alto. Quem plantou, perdeu na chuva. Então, hoje, flor está bem complicado. Antes, a complicação fosse só essa. Se a gente for pensar assim, em carne, né? Em casamentos, o filé mignon era R$40 o quilo e agora está R$100 o quilo. Então, e esse custo financeiro, no geral, tanto dos combustíveis, dos alimentos, etc., também foram repassados para os profissionais de eventos. Então, também a mão de obra subiu. Claro, a gente entende que ela não subiu completamente, mas também subiu todo o custo geral. Como água, luz e gás, tudo isso pesou no orçamento desse, que foi um dos setores mais afetados durante a pandemia. Nós somos o mercado que mais sentiu. O mercado de eventos foi o primeiro que terminou na pandemia e foi o último que voltou da pandemia. E agora o empresário ainda tem que ter cautela em repassar os custos para não perder clientes. Tem festas que nós empatamos. Nós não temos lucratividade para que nós possamos nos manter no mercado, né? A gente tem que ver os dois lados, né? Do fornecedor e do consumidor. Então, a gente conversando um aqui, um ali, a gente se ajusta, né? A gente ajuda um ou outro. Ajusta daqui, aperta dali e no final tudo tem que caber no orçamento, mesmo com os aumentos. Porque eles vêm com um sonho na mão da gente, para a gente desmembrar e o que eles conseguem fazer e dentro desse protocolo, dentro de tudo que existe dentro do casamento, o que fica bom e o que não fica bom. Então, eu acabo auxiliando num primeiro momento para eles colocarem primeiro o que é principal e eu costumo chamar assim, depois a gente vai colocando as perfumarias finais para que eles possam estar dentro do custo que eles têm hoje. E essa lista tem que incluir tudo mesmo, até o vestido de noiva, que também ficou mais caro. Mas elas sempre querem o melhor. E o melhor hoje está em torno de 30%, 40%, às vezes até 80% mais caro do que elas viram antes da pandemia. Mesmo assim, o que não falta é gente querendo casar. Dados da Abrafesta mostram que cerca de 1,1 milhão de casamentos são realizados por ano no Brasil. E agora, com a trégua da pandemia, a previsão para 2022 é de um total de 1,6 milhão, quase 50% a mais do que o normal. E para o ano que vem, a expectativa é ainda maior. Ontem eu tive um dado importante de que 23 está tudo lotado. Tem muitas pessoas que não têm mais data em 2023. A Maiara e o Irã tiveram dificuldade em encontrar data. Eu tive que mudar assim, de data umas 3 vezes. Mas aí, como eu encontrei esse espaço que eu gostei muito, que é na Zona Norte, né? E esse espaço especificamente tinha a data que a gente queria. Mesmo com os preços mais altos, o casal decidiu não esperar. Era um sonho nosso, né? E aí, como o pedido veio no final do ano, eu falei, vamos realizar, né? Quando é sonho, não importa o preço. Exatamente. A gente dá um jeitinho, a família ajuda um pouco, né? Agora é torcer pelo lucro da gravata do noivo e o sapato da noiva, que vão fechar a festa do casal. E espero que os convidados também, né, tenham essa compaixão aí. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação.
E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.